Olá, meus irmãos, eu quero ler com vocês na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, verso 4. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Nós já vimos, meus irmãos, que Deus nos escolheu em Cristo, já vimos que isso foi antes da fundação do mundo. Falamos que não sabemos o porquê da escolha de Deus, mas sabemos que os motivos de Deus são santos, justos, eternos. E vimos que Deus nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis. Aqui, Paulo introduz uma questão que agrava este propósito de Deus em nossa vida. Ele diz que nós somos escolhidos para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Meus irmãos, a questão de critério é algo muito sério naquilo que fazemos, naquilo que avaliamos. Qual o critério adotado? Qual é o critério que nós usamos para avaliar determinado produto, determinada ideia? É muito importante quando nós sabemos os critérios que são adotados para determinada avaliação. Porque, de acordo com os critérios, a avaliação será totalmente diferente. E, ao mesmo tempo, o peso que nós vamos dar a determinados cortes, determinadas aproximações. Você pode dar um peso maior a um tipo de avaliação do que ao outro. E uma outra pessoa pode entender totalmente diferente. Justamente aquilo que para você é o mais importante, para o outro não é o mais importante. Então, nós vamos analisar o mesmo fenômeno, vamos ter, em princípio, os mesmos juízos, porém o veredito será diferente, porque o peso que nós demos a cada coisa é diferente. É como a gente quando faz prova, né? Tinha questão de peso 2, peso 3, peso um. Então você acertou talvez a metade da prova, porém você acertou nas questões mais simples, que tinham menos peso. Então a sua nota seria vermelha, como se falava antigamente. Pois bem, diante de Deus não há essa subjetividade. Deus é perfeitamente objetivo, porque em Deus há uma perfeita justiça, santidade, amor, bondade. E aqui, a dificuldade da questão é que Paulo fala que nós somos chamados para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, diante de Deus, diante de Cristo. Nós fomos escolhidos em Cristo para sermos santos e irrepreensíveis perante o nosso Senhor Jesus Cristo, que é o verdadeiro Deus e verdadeiramente homem. E Jesus Cristo conhece os nossos corações, Ele conhece as nossas intenções, Ele conhece as nossas motivações. João diz que não precisava que ninguém lhe desse testemunho, se referindo a Cristo, porque ele sabia o que se passava no coração humano. Então, a nossa vida de santidade, uma vida irrepreensível, é avaliada por Deus. Um Deus nós não podemos simplesmente seduzi-lo, representarmos um papel, enganá-lo com nossos discursos, por vezes eloquentes, outras vezes supostamente piedosos. Ele sabe quem somos. E diante do escrutínio perfeito de Cristo, ninguém é santo e ninguém é irrepreensível, porque a nossa santidade, ela não passa de trapo de imundícia. E a nossa vida é irrepreensível. É uma coisa trágica diante de Deus, porque nós somos repreensíveis do início ao fim, nós somos pecadores. Mas Deus nos chama para isso, para procurarmos ter uma vida de santidade, uma vida irrepreensível, sem mancha, uma vida da qual ninguém tem do que nos acusar. E ao mesmo tempo que procuramos isto pela graça,
sabemos quão distante estamos dessa realidade, mas ao mesmo tempo podemos e devemos nos regozijar, porque o Senhor que avalia, Ele avalia em amor, em misericórdia, e nele em quem fomos escolhidos, a santidade e a verdadeira vida irrepreensível. E Ele nos comunica isto pela graça. É por isso que a fé é um instrumento de recepção de todas as riquezas que estão em Cristo Jesus para nós. Devemos dar graças a Deus por isso. Somos imperfeitos, falhamos. Diante do critério absoluto de Deus, não há nada em nós de algum valor. Mas em Cristo, nós encontramos o sentido da vida, o sentido da santidade, o sentido de uma vida irrepreensível e o sentido de pertencimento. Nós pertencemos a Ele. Nos regozijemos nele. Oremos pelos nossos pecados. Confessemos a Deus. Bendigamos ao Senhor. Sejamos agradecidos e caminhemos em nossa vida, procurando glorificar a Deus em todas as coisas. Que Ele mesmo nos instrua, nos ilumine e nos abençoe. E nos abençoe sempre, sempre. Amém.